Imagine um homem caminhando por uma estrada longa. Aos olhos de quem passa, ele parece normal. Segue com passos firmes, olha para frente, mantém o ritmo. Mas dentro dele existe um peso secreto, uma mochila invisível, carregada de pedras que só ele sente. Essas pedras não são objetos. São lembranças, são rostos, são vozes, são pessoas que já não estão mais em sua vida, mas que continuam vivendo dentro da sua mente. Talvez você conheça esse fardo. Talvez você também já tenha tentado seguir em frente, mas sempre com essa sensação de estar arrastando algo que não se vê. É como se cada passo fosse dado não apenas no presente, mas também no passado. Um passado que insiste em permanecer, mesmo quando o futuro chama. O apego emocional é isso. Uma mala cheia de pedras invisíveis. Você sorri, trabalha, conversa, mas nunca caminha com leveza. Sempre há algo puxando para trás, uma ausência que ocupa mais espaço do que a própria presença. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: o que nos fere não é a coisa em si, mas o julgamento que fazemos dela. Não é o que a pessoa fez, nem o que disse, nem mesmo o fato de ela ter partido. O que dói é a narrativa que criamos em torno disso. O apego é a prisão que nós mesmos construímos quando damos às lembranças o poder de nos definir. Hoje, vamos mergulhar em 5 lições estoicas para aprender a soltar o que não nos pertence mais. Não será um caminho de indiferença ou frieza, mas de coragem e liberdade. Porque desapegar não é esquecer, é olhar para aquilo que foi e, com serenidade, dizer: eu reconheço, eu agradeço, e agora eu sigo. E ao final desta jornada, você poderá perceber que o verdadeiro desapego não é cortar a força, mas permitir que a vida siga o seu curso, assim como um rio que não guarda nenhuma pedra em suas águas. Respire fundo. O caminho começa agora. Primeira lição: aceitar o que não depende de você. Pense em alguém tentando segurar o vento. Abre as mãos, aperta os dedos, insiste em agarrar o invisível. Quanto mais força faz, mais rápido o vento escapa. É assim que vivemos quando tentamos controlar o que não está em nossas mãos, os sentimentos e as escolhas do outro. Talvez você já tenha repetido, noite após noite, aquelas perguntas que não cessam. Por que ele fez isso? O que mais eu poderia ter dito? E se tivesse sido diferente? Essas perguntas são como correntes invisíveis, puxando você para o fundo de um mar de angústia. O problema não está nas respostas. O problema está no fato de que as respostas nunca virão. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos lembra: algumas coisas estão em nosso poder, outras não. É simples, mas profundamente libertador. Você não pode decidir o que alguém sente por você. Não pode forçar permanência onde só há desejo de partida, mas pode escolher a forma como responde a esse vazio. E aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos segurar alguém, mais ele se afasta. Quanto mais insistimos em ser lembrados, mais nos tornamos peso. O amor verdadeiro não nasce do controle, mas da aceitação. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que todas essas perguntas: por quê? E se? Como seria? Estão escritas em pequenas pedras. Veja-se colocando cada uma delas dentro de uma caixa. E ao fechar essa caixa, repita para si mesmo: não depende de mim. Essa é a prática. Simples, mas poderosa. Sempre que a mente insistir em cavar respostas impossíveis, use essa frase como um escudo. Não depende de mim. Diga em voz baixa, ou apenas mentalmente, até sentir que a respiração volta a fluir. Porque o primeiro passo para se libertar de um apego não é cortar laços externos, mas libertar-se da ilusão de que você poderia ter feito o impossível. Aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer que sua energia deve ser preservada para aquilo que de fato está em suas mãos. E quando você começa a distinguir o que depende e o que não depende de você, descobre algo precioso. A dor não desaparece, mas perde o poder de governar sua vida. Silêncio.
Respire profundamente. Sinta o alívio que nasce ao entregar ao destino o que nunca esteve sob o seu domínio. Segunda lição: o silêncio como remédio. O silêncio é uma das forças mais subestimadas da vida. Vivemos cercados por ruídos, notificações que acendem a tela, mensagens que imploram resposta, lembranças que gritam dentro da mente. O silêncio parece incômodo, como se fosse vazio, mas na verdade, ele é o terreno onde a ferida começa a cicatrizar. Sêneca escreveu: enquanto lamentamos o que perdemos, não vemos o que temos. A dor nos arrasta para o passado, mas o silêncio nos devolve ao presente. Ele funciona como um bálsamo invisível. Cada palavra não dita, cada discussão evitada, cada mensagem que você escolhe não enviar é um ato de cura. Pense em uma ferida na pele. Se você cutuca, arranha, mexe nela o tempo todo, ela se inflama e demora a sarar. Assim também acontece com a alma. Toda vez que você revisita as redes sociais daquela pessoa, envia mensagens que não precisariam ser enviadas, ou procura sinais em lugares onde não há nada, está apenas impedindo que a cicatrização aconteça. O silêncio, nesse sentido, não é ausência. É presença. É o espaço onde a confusão se assenta e a clareza começa a nascer. É nele que você aprende a se ouvir de novo, a reconhecer sua própria voz, perdida no meio do barulho de lembranças e diálogos inacabados. Experimente então a prática do jejum emocional. Escolha 24 horas para não enviar mensagens, não olhar redes sociais, não revisitar fotos ou lembranças. No começo, parecerá impossível. Seu corpo pedirá uma dose daquilo que lhe vicia. Mas, assim como no jejum físico, o desconforto inicial abre espaço para uma nova força. Durante esse período, perceba como sua mente tenta escapar, como cria desculpas para quebrar o silêncio. Observe esses impulsos sem ceder a eles. O simples ato de não reagir já é, por si só, um gesto de libertação. O silêncio não é um castigo. Ele não é uma parede, mas uma ponte. Uma ponte que leva você de volta para si mesmo. E quanto mais você o pratica, mais descobre que não precisa preencher cada vazio com palavras, cada ausência com presença, cada ferida com insistência. No silêncio, você começa a perceber que a ausência do outro pode se transformar em reencontro consigo mesmo. Terceira lição: reescrever a memória. O apego raramente está preso ao presente. Na maior parte das vezes, ele se alimenta de um passado que já não existe. É como se a mente fosse um editor de cinema. Corta cenas, repete as mesmas lembranças, embeleza aquilo que na realidade foi imperfeito. O problema é que esse filme idealizado se torna uma prisão. Quando você pensa na pessoa que se foi, muitas vezes não se prende a ela em si, mas à história que criou sobre ela. Às vezes, o relacionamento real era cheio de conflitos, desencontros e dores, mas a memória escolhe projetar apenas os instantes dourados, os sorrisos, os gestos de carinho, as promessas feitas no calor do momento. E então nasce a ilusão. Você não sente falta da realidade, mas da versão embelezada que sua mente insiste em repetir. Marco Aurélio deixou um conselho simples e profundo: apaga a impressão, e tu mesmo estarás salvo. E ele não está pedindo para negar lembranças, mas para enxergá-las como elas realmente foram, não como você gostaria que tivessem sido. Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo: era perfeito. Eu nunca mais vou encontrar alguém assim. Mas será que era mesmo? Ou será que sua memória, como um pintor romântico, apagou as manchas e deixou apenas as cores suaves? O exercício aqui é de reescrita da memória. Da próxima vez que a lembrança surgir, troque a pergunta "o que perdi?" por "o que aprendi?". Se alguém o abandonou, talvez tenha aprendido sobre resiliência. Se alguém o magoou, talvez tenha aprendido sobre limites. Se uma história terminou, talvez tenha aprendido sobre ciclos. Para tornar isso mais concreto, escreva em um caderno 3 lições que aquela relação trouxe, mesmo que tenham nascido da dor. Esse gesto simples transforma a lembrança em sabedoria.
Não se trata de negar o amor ou a conexão que existiu, mas de permitir que ela mude de lugar, da prisão emocional para o aprendizado que fortalece. Reescrever a memória é, em essência, devolver ao passado o que é dele. Você deixa de carregar a ilusão de que aquilo poderia ter sido eterno e passa a carregar apenas a verdade. Aquilo foi um capítulo, e capítulos existem para ensinar, não para aprisionar. Quando você consegue olhar para trás e ver não um conto inacabado, mas uma lição concluída, descobre algo libertador. O passado não precisa ser esquecido para perder seu peso. Ele precisa apenas ser compreendido. E ao compreender, você não corta a memória. Você a liberta. Quarta lição: direcionar a energia. Quando alguém vai embora, o coração fica como uma casa que perdeu os móveis. De repente, sobra espaço demais, silêncio demais, e esse vazio parece insuportável. É por isso que tanta gente volta, insiste, busca o que já não existe. Não porque o amor ainda esteja vivo, mas porque a ausência grita. O apego é como uma represa. Você concentra toda a sua energia em um ponto só: a pessoa, a lembrança, a saudade. A água represada não sabe para onde ir. Ela se acumula até transbordar, e o transbordamento sempre destrói. Destrói sua paz, sua disciplina, sua clareza. Mas quando essa mesma água é direcionada, ela gera vida, movimento, energia que ilumina cidades. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, escreveu: "Quem tem um porquê enfrenta qualquer como." Essa frase resume o caminho estoico diante do vazio. Não basta afastar-se de algo. É preciso direcionar-se a algo. Não basta fechar uma porta. É preciso abrir outra. Veja o que acontece nos dias seguintes a uma separação. Você acorda e a primeira vontade é olhar o celular, esperando uma mensagem que não chega. Você entra nas redes sociais, procurando indícios da vida do outro. Você revisita conversas antigas, como quem tenta manter acesa uma chama que já se apagou. É a energia do coração pedindo destino. Mas o estoico entende. Não adianta apenas negar. É preciso transformar. Por isso, a prática desta lição é escolher um ritual diário de reconstrução. Pode ser uma caminhada pela manhã, onde cada passo é uma declaração silenciosa de continuidade. Pode ser um diário de gratidão, onde, mesmo em meio à dor, você escreve 3 coisas pelas quais ainda pode agradecer. Pode ser um treino físico, onde a força do corpo renova também a força da mente. Pode ser a leitura de um filósofo, que lhe lembra que não é o primeiro, nem o último, a enfrentar esse tipo de dor. Não importa qual seja o ritual, o importante é que ele seja constante, porque cada repetição constrói em você a certeza de que a vida não terminou junto com aquela relação. Direcionar energia não é fuga. Fuga é ocupar o vazio com distrações que não curam. Álcool, excesso de trabalho, noites intermináveis diante de telas. Direcionar é escolher conscientemente onde a sua força será investida. E então, pouco a pouco, a dor que parecia um poço se transforma em fonte. Aquilo que antes era peso se torna movimento. Você descobre que a ausência pode ser preenchida não com mais da mesma pessoa, mas com uma versão mais plena de você mesmo. E nesse processo, o coração não apenas sobrevive, ele se expande. Quinta lição: amar sem possuir. Existe uma ilusão comum, a de que amar significa possuir. Pensamos que o outro é nosso, que o vínculo garante permanência, que a intensidade protege contra o fim. Mas a vida, sempre sábia, nos mostra o contrário. Tudo o que é vivo escapa ao nosso controle. Epicteto nos deixou um lembrete que pode parecer duro à primeira vista. Quando beijares teu filho, lembra-te de que é um mortal. Ele não disse isso para roubar a ternura da vida, mas para devolvê-la ao seu devido lugar. Amar é também reconhecer a impermanência. É lembrar que cada pessoa que cruza o nosso caminho é um empréstimo da vida, não uma propriedade nossa. Pense em um livro emprestado.
Você o recebe, o lê com atenção, se emociona com suas páginas, aprende, cresce, se transforma com aquela leitura, mas chega o dia em que precisa devolvê-lo. O valor do livro não se perde no ato de devolução. Pelo contrário, ele se eterniza dentro de você, nas ideias e sentimentos que deixou. Assim são os relacionamentos. Cada um traz capítulos que nos moldam, mas nenhum deles nos pertence para sempre. Quando confundimos amor com posse, acabamos sufocando a própria essência da relação. É como apertar demais uma flor para garantir que não se desfaça. O gesto que nasce do medo acaba destruindo aquilo que se queria proteger. O verdadeiro amor é como abrir a mão e deixar a borboleta pousar livremente. Ela pode ficar ou pode voar, mas enquanto estiver ali, será por escolha e não por prisão. No cotidiano, isso significa não exigir garantias impossíveis, não exigir que alguém nos complete, que nos defina, que esteja sempre presente. O amor saudável não aprisiona, acompanha. Não se alimenta do medo da perda, mas da alegria da presença. E aqui está a prática. Sempre que a lembrança daquela pessoa vier à sua mente, repita silenciosamente: eu agradeço pela parte do caminho que dividimos, mas sigo adiante. Transforme cada recordação em gratidão, não em cobrança. Isso não significa negar a dor, mas purificá-la, porque no fundo, amar sem possuir é reconhecer que o valor de um encontro não depende da sua duração, mas da profundidade com que ele tocou sua vida. Há uma coragem silenciosa nesse gesto. Coragem de soltar, de abrir mão da ilusão de controle, de permitir que a vida siga o fluxo que lhe é próprio. E nesse ponto, o apego se dissolve. Você não deixa de amar, apenas aprende a amar de outra forma. Sem correntes, sem exigências, sem medo. Apenas amor que se transforma em memória, aprendizado e liberdade. O estoico não busca apagar sentimentos, mas viver de modo que eles não se tornem prisões. Amar sem possuir é a chave para continuar caminhando. Leve, mesmo depois de grandes Voltemos perdas. Àquela imagem inicial. O viajante caminhando com a mochila cheia de pedras invisíveis. Ele atravessou desertos, suportou noites frias e manhãs pesadas, sempre com esse fardo secreto. Agora, ao final da jornada, algo muda. Ele abre a mochila, uma a uma, retira as pedras e as deixa cair na beira do caminho. As pedras não desaparecem, mas já não precisam acompanhá-lo. O peso que antes curvava suas costas se dissolve, e o passo que era lento se torna leve. Desapegar não é cortar com violência. Não é apagar lembranças nem negar emoções. É deixar que a água siga o curso natural. O rio não guarda nenhuma pedra para si, mesmo quando a carrega por alguns instantes. Ele flui, sempre em frente, sempre aberto ao novo. Você não é frieza por soltar. É coragem. É maturidade. É confiança na vida. Porque segurar é fácil. Qualquer um pode apertar o que tem medo de perder. Mas soltar exige grandeza. Soltar é abrir mão da ilusão de controle e abraçar a verdade. Nada é nosso para sempre. E justamente por isso, tudo é precioso enquanto dura. Hoje, diante da sua própria estrada, você pode escolher. Pode continuar carregando as pedras invisíveis, tentando reviver histórias que já terminaram, ou pode deixá-las cair, agradecendo pelo que foi e caminhando mais leve. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta dentro de si o espaço que se abre quando você decide soltar. Esse espaço não é vazio. Ele é a possibilidade de novos encontros, novas experiências, novos caminhos. O viajante segue, e você também pode seguir. Sem pressa, sem correntes, sem a necessidade de olhar para trás. Apenas com a leveza de quem aprendeu que a vida não é sobre segurar o que escapa, mas sobre caminhar com aquilo que permanece. Sua presença, sua coragem, sua liberdade. E quando olhar para o rio, lembre-se, ele não guarda nenhuma pedra. Ele apenas segue.